entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu-lhe a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Aleluia. Solta aí, irmãos. Glória a Deus. Pode se sentar. Ele subiu ao monte e deixou os discípulos no barco. E quando ele, voltando dessa oração, cheio do Espírito Santo, viu que o barco já estava no meio do mar e não tinha como ele ir. Ele então, andando sobre as águas, foi ao barco. E Pedro, e os discípulos, vendo Jesus andando sobre a água, disse: é um fantasma, assustados. E Jesus disse: tenha bom ânimo, sou eu. E Pedro disse: se és tu, ó Senhor, deixa que eu ande sobre as águas, mande que eu vá até a ti. Ó Senhor, eu tenho fé, eu acredito, manda eu ir até o Senhor. E Jesus Cristo disse: vem. Aleluia. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas. Aleluia. Então, aquele que tem fé em Jesus Cristo, aquele que confia e acredita, vai ter vitória. Aquele que acredita em Jesus Cristo anda sobre as águas. Aquele que acredita em Jesus Cristo, a coisa acontece na vida dele, as promessas. Aleluia. Porque Jesus Cristo, nosso Senhor, é quem nos sustenta. Jesus Cristo é poderoso e Ele não vai deixar que nós nos acomodemos. Porém, irmãos, naquela hora, naquele momento em que Pedro andava sobre as águas, Pedro andando, veio um vento forte e Pedro começou a tremer, começou a sentir medo. Pedro começou a dizer: Senhor, Senhor, socorro, ajuda-me. Glória a Deus. E é assim, irmãos, hoje em dia ainda é assim na vida do crente. Se você olhar as tempestades, se você olhar o vento e não confiar em Jesus, não olhar para Jesus, você afunda, você perece. Você sai da igreja, você deixa de acreditar num Deus Todo-Poderoso que te chamou para glorificar, que te chamou para estar aqui dentro da casa dele. Irmãos, a mensagem é esta: confie em Deus, confie em Jesus Cristo. Olha seriamente para Ele, porque pela sua fé nele, Ele vai te sustentar. Você não vai perecer, você vai caminhar sobre as águas. Aleluia. Não deixe que o mundo lá fora diga o contrário. Não deixe que venha uma tempestade, uma palavra. Às vezes o irmão diz: olha onde ele está, olha para essa pessoa. Aí ele é assim, e te diz: